Muito bem, irmãos, então convido-os a que abram as suas Bíblias em Hebreus. Inicialmente no capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1 e depois nós leremos alguns versículos do capítulo 2. Assim diz a palavra. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. O autor de Hebreus, ele teve um propósito ao escrever essa carta. Ninguém sabe quem foi o autor, mas todos os indícios dão de que ele seja um judeu que havia se convertido, que havia reconhecido que Jesus Cristo era o Messias. E ele escreve para uma comunidade de judeus, daí o nome da carta aos Hebreus, que eram justamente os judeus esses que também haviam se convertido, judeus esses que também haviam reconhecido ser Jesus o Messias. No entanto, o que é que aconteceu com esses irmãos? Eles, tendo em vista as perseguições que sofreram, começaram a fraquejar na fé. Eles começaram a cogitar retornar à antiga religião judaica. Porque eles pensavam, poxa, antes, quando eu era judeu, eu fazia parte da comunidade de Israel, eu ia a Jerusalém, eu oferecia meus sacrifícios no templo, eu participava das festas, eu tinha comunhão com os demais judeus. Depois que eu aceitei Jesus como Messias, a comunidade judaica me colocou de lado, ninguém quer mais comprar as minhas mercadorias, O Império Romano está me perseguindo, os judeus estão me perseguindo, a minha vida só deu para trás depois que eu aceitei a Cristo. Então vou voltar para a antiga religião, porque aí eu vou ter tudo de volta o que eu perdi. E a carta aos Hebreus é escrita justamente para incentivar esses irmãos a permanecerem fiéis a Cristo. E é por isso que ele, logo no início, abrindo a carta, ele apresenta Jesus de forma majestosa, mostrando quem é Jesus, dizendo que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa, foi através dele que Deus, o Pai, criou todas as coisas. Então ele mostra que Jesus é Deus, de forma absolutamente incontestável. Jesus é Deus. E aí, então ele faz uma referência aqui a anjos, Por que ele faz essa referência a anjos? Porque na cosmologia judaica daquela época, os anjos eram superiores aos homens. E sempre foi dito que Jesus era homem. Então, como é que ele, sendo homem,
pode ser superior aos anjos, mas ele deixa absolutamente claro: Jesus é Deus e, portanto, ele é superior aos anjos. Então ele já começa mostrando isso. E aí então, essa carta aos Hebreus traz várias advertências contra abandonar a Jesus. É por isso que você vai encontrar várias advertências sobre não abandone a Jesus. É o que nós vemos, né, a partir do versículo 1 do capítulo 2. Ele diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e os dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Então ele adverte aos irmãos naquela época: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Ora, se a mensagem que Deus trouxe ao longo da história de Israel, através de anjos, quando desobedecida, implicava em castigo àqueles que desobedeciam, quão grande será a punição divina àqueles que desobedecem ao seu próprio Filho? E outra coisa, se Jesus é a única forma de salvação, qual é a escapatória que existe para aqueles que negam a fé em Jesus Cristo? Se para que você seja salvo, você precisa depositar a sua fé em Jesus, se você deixa de depositar a sua fé em Jesus, qual a escapatória? Qual a salvação que se pode encontrar no mundo? Ninguém pode salvar a não ser Jesus Cristo. E se você não crê em Cristo, não há escapatória, não há salvação de forma alguma. E ele aí mais diz que a mensagem que esses irmãos experimentaram lá na época, essa mensagem foi confirmada pelo próprio Deus através de sinais, maravilhas, milagres e dons do Espírito Santo. Como você vai escapar se você rejeitar a Jesus Cristo? Então, essa mensagem era uma mensagem extremamente impactante para aqueles irmãos que estavam fraquejando, que estavam pensando em retornar à sua antiga religião, abandonando a Jesus simplesmente porque estavam preferindo voltar a ter privilégios humanos. Ele diz: privilégios humanos não vão levar você à salvação. Privilégios humanos não vão levar você ao céu. Aí ele prossegue: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo que é o homem para que com ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste aos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito. Agora, porém,
ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Aqui nesse trecho, o autor lança mão do Salmo de número 8, um salmo messiânico, que fala de Jesus, que fala de que todas as coisas Deus sujeitou aos pés de Jesus Cristo, colocou tudo aos pés de Jesus. E ele diz, olha, pode ser que você, olhando agora, não veja que Jesus está reinando, porém, ele foi coroado de honra e glória. Por que ele foi coroado de honra e glória? Quando Jesus, após a sua morte, ele ressuscitou, 40 dias depois ele foi assunto aos céus, e ele então foi glorificado nos céus, ele foi coroado nos céus. Esse trecho aqui está muito bem descrito no capítulo 5 de Apocalipse, né? O capítulo 5 de Apocalipse mostra essa coroação, essa exaltação de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele cumpriu o que ele havia se proposto a cumprir: morrer pelos nossos pecados, morrer pelos pecados do seu povo, morrer pelos pecados dos seus eleitos. E foi por isso então que ele foi coroado com glória e honra. E aí no versículo 10 ele diz: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamei o teu nome aos meus irmãos, na assembléia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou com os filhos que Deus me deu. Quem são os filhos de Deus? Quem são os irmãos de Jesus? São todas as pessoas do mundo? Jesus morreu por toda a humanidade? Não. Em João capítulo 1, versículo 12, nós vemos quem são os filhos de Deus. Diz assim, João capítulo 1, versículos 12. A partir do 10, para que a gente tenha um contexto. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Não? João já está dizendo que o mundo não reconheceu a Jesus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Grande parte da humanidade não recebeu a Jesus. Grande parte da humanidade continua não reconhecendo a Jesus. Mas existe um povo que o reconhece. Contudo, versículo 12: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Somente aqueles que creem são filhos de Deus. Somente os eleitos alcançam a fé salvadora. Porque isso é uma atuação do Espírito Santo no coração de cada eleito,
no seu determinado tempo, no tempo que Deus escolheu e determinou. E assim, esses passam a ser filhos de Deus, passam a ser irmãos adotivos de Jesus, como diz o texto. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. E isso ele está dizendo para aqueles irmãos lá que estavam, pensando em abandonar ao Senhor, a voltar para as antigas práticas, porque achavam que assim iriam voltar a ter os privilégios que haviam perdido. Versículo 14 em diante diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então aqui ele fala de que, se no início da carta, logo de início, primeiro capítulo, nos primeiros versículos, ele mostra de forma insofismável que Jesus é Deus, aqui ele diz que Jesus também é homem. Revela um mistério que até hoje e que em momento nenhum será solucionado. Como é que uma pessoa pode ser 100% Deus e 100% homem? Inclusive, essa doutrina acabou gerando controvérsias muito grandes na história da igreja. A partir do século IV, nos inícios dos anos 300, levantou-se um homem chamado Ário para dizer que Jesus não era Deus, era a criatura mais exaltada de Deus, mas não era Deus. Levantou-se o bispo Alexandre, auxiliado por um homem formidável, admirável, chamado Atanásio, e combateram essa heresia. Foi convocado um concílio de Nicéia em 325, o primeiro concílio ecumênico da igreja, que definiu justamente isso, essa afirmação que o autor de Hebreus faz: Jesus é plenamente Deus, Jesus é plenamente homem, 100% Deus, 100% homem. Como é que cabe isso na nossa matemática? Talvez não faça sentido para a nossa matemática, mas faz todo sentido para Deus. É um mistério, assim como a Trindade é um mistério. Como é que 3 são 1 e 1 são 3? Não existe explicação lógica, é questão de fé. Temos que crer nessas revelações divinas. E aqui ele diz muito claramente que Jesus já venceu o diabo. Muita gente acha que o reino de Jesus só vai acontecer no futuro, quando ele vier na sua segunda vinda e estabelecer um reino milenar, terrestre, aí vai começar o reinado de Cristo. Não, o reinado de Cristo começou quando ele foi coroado nos céus, como nós já vimos
pouco tempo atrás. E aqui ele diz que ele já venceu o diabo. Quando foi que Jesus venceu o diabo? Quando ele morreu na cruz. E ele cumpriu aquela promessa lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando ele disse que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. E a serpente feriria o seu calcanhar, mas teria sua cabeça esmagada. Jesus foi ferido quando ele morreu na cruz, mas quando ele morreu na cruz, foi a sua vitória contra o diabo. Venceu o diabo, venceu aquele que tem o poder da morte e libertou aqueles que durante toda a vida estavam escravizados pelo medo da morte. Nós não precisamos ter medo da morte. A morte é um evento que acontecerá para todos nós. Para aqueles que não têm conhecimento do Senhor, para aqueles que não experimentaram um novo nascimento, para aqueles que não experimentaram a fé salvadora, é de fato uma perspectiva terrível, porque eles não sabem o que vai acontecer com eles, não sabem o que é que os espera, mas nós sabemos. Nós sabemos o que nos espera. O livro de Apocalipse todo foi escrito para nos dizer isso. O livro de Apocalipse foi escrito para confortar, consolar e encorajar uma igreja perseguida, sofrida, que estava tendo seus membros sendo jogados aos leões, as feras nas arenas, as pessoas sendo decapitadas, queimadas vivas e etc. Tudo isso por amor de Jesus. E o livro de Apocalipse mostra no capítulo 20 o que é que eles estão esperando. Lá no capítulo 20 diz que eles estão reinando com Cristo. Reinando com Cristo, já estão reinando com Cristo. E então, aqui ele diz: nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ficar escravizados pelo medo da morte, porque nós sabemos que quando esse evento acontecer, quando fecharmos os nossos olhos para essa realidade, abriremos os nossos olhos para uma realidade celestial, já estaremos na presença do Senhor, gozando das delícias celestiais. E aí então ele diz que era necessário que Jesus participasse dessa humanidade, porque só Deus pode perdoar pecados, mas só um homem poderia morrer pelos pecados dos filhos de Deus. Era por isso que Jesus precisava ser, ao mesmo tempo, 100% homem, 100% Deus. 100% Deus para perdoar pecados e 100% homem para ser a oferta perfeita pelo pecado. A oferta que era simbolizada lá pelo Cordeiro no dia da expiação. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Que é isso? Que é propiciação? Os sacerdotes e os sumos sacerdotes eram figuras que apontavam para Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Os sacrifícios apontavam para o sacrifício de Cristo. O sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, ele entrava lá no Santo dos Santos com uma bacia cheia de sangue e colocava aquela bacia sobre a tampa
da Arca da Aliança, onde estavam os querubins, né? Aquele sangue, então, simbolizava o sangue de Cristo derramado. E aquele sangue, então, cobria os pecados do povo, os pecados cometidos no ano anterior. Tudo isso eram figuras, eram sombras que apontavam para a realidade que é Jesus Cristo. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, derrama o seu sangue, ele então faz a propiciação, ou seja, faz com que Deus se torne propício àqueles que creem em Jesus, aqueles que depositam a sua fé em Jesus. E então Jesus é ao mesmo tempo o sacerdote e é a oferta oferecida pelo sacerdote. Ele é ao mesmo tempo o sumo sacerdote e a oferta perfeita, que o seu sacrifício, ao longo do livro de Hebreus, vocês veem que há uma insistência muito grande do autor, dizendo que o sacrifício de Cristo é único, perfeito e irrepetível. Não precisa ser complementado, não precisa ser repetido, porque é a oferta perfeita. Somente Jesus Cristo pode nos salvar. Somente Jesus Cristo pode dar a salvação. Somente Jesus Cristo pode realizar essa obra maravilhosa dos nossos corações. E abandonar a Jesus, ele está alertando a esses irmãos, abandonar Jesus é abandonar o único que pode efetuar a salvação. E isso significa então que não existe mais possibilidade de perdão para essas pessoas. Então, que Deus nos abençoe, nos dando essa certeza daquilo que nós já fizemos e nos fortaleça para permanecermos sempre fiéis ao Senhor, andando de acordo com a sua palavra revelada. Muita gente, eu tenho às vezes escutado pessoas dizendo assim: eu queria que Deus me falasse. Ora, mas Deus já falou, está aqui. Deus já falou, está aqui. Tudo que nós precisamos para a nossa salvação e para uma vida santa e perfeita, andando nas pegadas do Senhor, está aqui nesse livro. Ouça esse livro, leia, deixe o Espírito Santo falar através dele para você. Que Deus nos abençoe. Amém.